O céu e seus astros sempre acenderam a curiosidade da humanidade, e quanto mais os anos se passam, melhor conseguimos enxergar e entender o céu e o que está por trás dele, o espaço. Entre um dos homens que mais estudou e enxergou o céu estrelado está o astrônomo italiano Galileu Galilei, que com um telescópio descobriu vários novos astros no nosso sistema solar. Sim, Galileu observou 4 astros ao redor do gigante planeta Júpiter: Calisto, Europa, Ganímedes e Io. Luas que até hoje, 4 séculos depois, são alvos importantes de pesquisadores e cientistas. E desde então, essas pesquisas só aumentam o número de satélites descobertos. Saturno, por exemplo, tem mais de 100 luas, enquanto Júpiter tem cerca de 95, e esse número só tende a aumentar com o avanço das pesquisas. A exploração das luas do Sistema Solar revelou elas como lugares únicos com características fascinantes. Umas tão grandes quanto planetas, chegando até a ser maiores, outras são lugares inóspitos, quase incompreensíveis para nós, e até mesmo podem ser um passo importante na busca de vida. O futuro da exploração espacial passa pela exploração desses satélites naturais. E agora faremos uma viagem pelo espaço para conhecer as luas mais interessantes que conhecemos atualmente. Nossa primeira parada, Europa, é o 6º maior satélite do Sistema Solar, com 90% do tamanho da nossa Lua. A Europa esteve bastante em pauta recentemente, mais especificamente no dia 14 de outubro, quando a sonda Europa Clipper decolou a partir de um foguete da SpaceX, do Centro Espacial de Kennedy, na Flórida. Essa missão tem como objetivo investigar o oceano subterrâneo da Europa, já que acredita-se que sob a crosta de gelo da Lua de Júpiter possa existir um local promissor para a existência de vida. Essa sonda é a maior já projetada pela NASA, medindo cerca de 30 metros. Em 5 anos e meio de viagem para chegar a Júpiter, a sonda percorrerá 2,9 bilhões de quilômetros, e a partir da sua chegada, a missão principal durará 4 anos. Mas por que a Europa é tão importante? Quem explica é o professor Virgílio Siqueira, físico pela Unicamp, o embaixador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e também é o dono do canal ABF Astrobiofísica. A Lua Europa já intriga muita gente porque ela é uma lua congelada. Então todas as luas congeladas, elas são intrigantes, porque elas têm gelo na superfície e por baixo do gelo, o gelo ele funciona como uma camada isolante. Então, ele funciona como isolante térmico. Então embaixo do gelo a gente pode ter água, a gente pode ter compostos orgânicos. Então essas luas, elas são muito interessantes de ser estudadas. Então quer dizer que a Lua Europa não é a única lua congelada? Não! As luas congeladas são uma categoria de luas que tem uma superfície quase que inteiramente composta por gelo e podem, ou não, contar com um oceano interno. Dentre as luas congeladas, as mais famosas estão Encélado, Mimas, que até parece a Estrela da Morte, e também Ganímedes. Ainda em Júpiter, Ganímedes é o maior satélite natural do Sistema Solar, inclusive maior que o planeta Mercúrio. Com aproximadamente 5.262 km de diâmetro, Ganímedes, ou Ganimedes, é tão grande que possui até mesmo seu próprio campo magnético, característica que costuma ser única de planetas, como diz o nosso professor. Tem um campo magnético muito grande, muito forte. É uma lua maior que alguns planetas até, se não me engano, é maior que Mercúrio, maior que Plutão. Plutão não é planeta mais, mas enfim, né? Também tem um oceano subterrâneo. Assim, existe um outro ponto em relação à vida. A gente tem a proximidade, calor, tal, mas tem uma coisa que é a radiação prejudicial à vida. A gente tem um escudo dessa radiação, que é o escudo provocado pela atmosfera e pelo nosso campo magnético. Então, luas que possuem campo magnético é, forte, mas luas que possuem campo magnético geralmente forte, a gente considera que elas se protegem dessa radiação prejudicial. Isso quer dizer que pode ser que tenha vida por conta dessa proteção. Outra coisa que a gente já percebeu em Ganimedes é o oceano salgado, né? Então tem sal ali, é, muita atividade geológica, muita atividade climática, reações químicas que a gente consegue perceber. Então, assim, Ganimedes, ela é muito interessante. Ainda há outras características curiosas sobre Ganímedes que foram descobertas ao longo dos anos. Sua atmosfera, por exemplo, possui oxigênio, como identificado pelo telescópio Hubble em 1998. Sua temperatura sofre alterações drásticas ao longo do dia, variando entre 77 e menos 193 graus Celsius, uma alteração de 270 graus. Porém, essas temperaturas não chegam nem perto das observadas em uma de suas luas vizinhas.
Uma lua inóspita, assustadora, a lua de Io é denominada o local mais próximo possível de inferno no nosso sistema solar. Mas por quê? Apesar de possuir baixíssima temperatura média, aproximadamente menos 143 graus, este é o corpo celeste com maior atividade vulcânica conhecida. Seus vulcões podem atingir temperaturas próximas de 1.700 graus Celsius, lançando enxofre e silicato ao espaço, o que dá a Io sua coloração única, algo como um ovo podre. O professor Virgílio detalha um pouco mais como se dão as erupções e por que elas acontecem. É o corpo mais vulcânico do sistema solar. Então é caldeira de lava mesmo. É muita lava mesmo. Então tem muita atividade vulcânica. Por que que tem essa atividade vulcânica? Porque ela é a mais próxima de Júpiter. Então a força de maré que Júpiter exerce, ela faz o movimento ali dessa lava ser muito ativo. Então você tem um movimento muito ativo de lava. Aliás, essa é mais uma das luas que já foram adaptadas na ficção científica. No clássico filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Um dos monólitos que o astronauta David Bowman encontra está justamente no ponto de equilíbrio gravitacional, chamado de ponto Lagrange, entre Júpiter e Io. A Lua ainda é mencionada de novo na sequência do filme, lançado em 1984. Saindo finalmente de Júpiter, vamos agora para uma Lua que até tem uma das características de Io, mas que pelo contrário é bem gelada. Aliás, essa é uma Lua bastante intrigante e que a galera dos quadrinhos da Marvel provavelmente já ouviu falar. Isso porque estamos falando do lugar de origem do Thanos. Nas HQs, o lar do vilão roxo é uma lua de Saturno chamada Titã, que na verdade é baseada na lua de mesmo nome descoberta em 1655 pelo astrônomo holandês Christian Huygens. E as semelhanças inclusive vão além do nome. Nos quadrinhos, uma das principais características desse satélite tão intrigante também está presente em uma superfície repleta de metano. Titã é a maior lua de Saturno e a segunda maior lua conhecida do sistema solar. Talvez a melhor forma de explicar Titã seja fazendo uma comparação com a nossa própria Terra. Essa comparação nos leva a uma série de semelhanças, a começar pela atmosfera. A maior parte da atmosfera de Titã é feita de nitrogênio, assim como do nosso planeta. Porém, há uma diferença gritante. Titã é extremamente fria, com temperaturas em torno de menos 179 graus Celsius. Mas então, como Titã é parecida com a Terra sendo tão gelada? Explica aí, professor. Titã é a maior lua de Saturno e ela. E o que acontece com ela é que as informações que nós temos é que ela é muito rica em hidrocarbonetos, ela tem muita atividade climática. Lembra que eu falei que uma das condições da gente ter a vida aqui na Terra é a presença de vulcão, presença de mares, tal, e muita atividade, tempestades. Então, Titã, a gente consegue ver neblina, por exemplo. A única diferença é que os mares e os lagos lá são de metano. Metano e etano. Então, a gente não tem, ainda não vimos água. Mas a gente tem, sim, uma atmosfera muito densa, tal. E é bem bacana. Então, assim, Titã é uma mini Terra. Pelo menos é o que a gente vê daqui, né? O que a gente entende daqui, que ela é uma mini Terra. Só para complementar o que o professor Virgílio falou, esses lagos e mares de metano e etano possuem até um ciclo parecido com o ciclo da água na Terra, com chuva, evaporação e também a formação de nuvens, o que aumentam ainda mais as semelhanças com o nosso planeta. E além de tudo isso, a missão Cassini-Huygens de 1997 revelou que sob essa superfície gélida pode haver um oceano de água líquida. Embora pareça inóspita, Titã naturalmente desperta o interesse dos cientistas por suas condições químicas complexas. É um lugar que estimula bastante a imaginação sobre a possibilidade de vida, mas em condições completamente diferentes das que conhecemos. Para encerrar a nossa jornada, chegamos ao último planeta do Sistema Solar, Netuno. Aqui o nosso interesse está na Lua chamada Tritão. Assim como os outros satélites dessa lista, Tritão é uma das luas mais peculiares e enigmáticas do Sistema Solar. Como a temperatura superficial é em torno de menos 235 graus Celsius, é um dos lugares mais frios dos quais se tem conhecimento atualmente. A superfície de Tritão é coberta por uma mistura de gelo de metano e água, e sua atmosfera composta por nitrogênio é extremamente fina. Uma das coisas mais interessantes sobre Tritão são os seus criovulcões, que expelem plumas de gelo e outros compostos voláteis, em vez de lava. Esse fenômeno indica que há alguma fonte de calor interna, talvez mantida pela interação gravitacional com Netuno.
Mas apesar disso tudo, a característica mais marcante de Tritão e que a difere de grande parte das luas conhecidas é a sua órbita retrógrada. E a gente tem a ideia que Tritão é uma lua jovem de Netuno. Então, uma lua que foi ali capturada do cinturão, o cinturão de Kuiper, que é então, assim, é um corpo capturado pela gravidade de Netuno. E isso é o que faz com que a órbita possa ter um outro sentido. Porque o que acontece? Todos os corpos eles começam a girar num único sentido, tá? Tanto o sistema solar, quanto se a gente tivesse uma outra lua. E os que não giram nesse sentido, eles acabam sofrendo colisão, e aí eles acabam, ou eles somem, ou eles acabam obedecendo ao sentido. Então, ao olhar para Tritão e perceber que a órbita ela é diferente, ela é retrógrada, ela é em outro sentido, a gente entende que ela, então, deve ser uma lua jovem e uma lua que foi capturada ali desse cinturão. Então, não é uma lua que foi formada durante a formação do sistema solar. Bom, a jornada por todas essas luas nos mostra, então, que ainda há muito o que explorar no nosso sistema solar. Cada um desses satélites, com as suas características únicas, nos desafiam a pensar mais além e nos lembram de que o universo ainda guarda muitos mistérios. E quem sabe um dia eles nos revelem mais sobre a vida e o nosso lugar no cosmos.